CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema. E como fazemos sempre, vamos fazer uma precezinha curta. Que Jesus, nosso Mestre, que os amigos do plano espiritual estejam sempre conosco, que nós possamos desenvolver esse trabalho sempre com a intuição do plano superior, que nosso irmão que apresentará o estudo seja intuído, conduzido e que ele tenha a espiritualidade sempre a seu lado. Que todas as palavras cheguem à sua boca de maneira clara e objetiva, para que nós possamos entender cada um ensinamento deste livro maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, é com muita alegria que aqui estamos para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu desejo a todos uma boa noite, que nós possamos trazer o estudo apropriado para a noite de hoje, desenvolver os assuntos, pedindo a assistência dos nossos amigos que nos inspire para que possamos realizar a nossa tarefa e chegar ao objetivo que é o nosso aprendizado. Desejando muita paz ao coração de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Nosso estudo hoje vai ser sobre conhecimento da lei natural, das perguntas 619 a 628. A 628. Então vamos começar nosso estudo, né? A pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-las são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, todo aquele que deseje procurar e encontrar a lei de Deus, ele vai procurar, né? Como ele diz aqui, o homem de bem, quem é o homem de bem? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver lá. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua plenitude. Então, seriam aqueles espíritos muito elevados, né? E esses a gente sabe que já conhecem a lei divina, né? Já tem conhecimento profundo dessa lei. Mas devido ao grau de perfeição, de evolução de cada um, porque existem inumeráveis graus de evolução, cada um no nível, cada nível de entendimento, cada nível de compreensão tem maior conhecimento dessa lei. Quanto mais evoluído é o espírito, ele tem mais consciência, tem a consciência mais desperta, ele tem mais consciência. Os que estão mais atrás têm menos consciência, menos conhecimento dessa lei. Mas todos têm acesso a ela, né? Como ele diz aqui, o homem de bem, né? E aqueles que procuram investigá-la com sinceridade, com boa vontade, com sinceridade, ele vai realmente começar a entender, vai entendê-la, vai compreendê-la. Aí tem um comentário de Allan Kardec que ele diz assim: a justiça das
das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa existência tudo lhe houvesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? É o caso. A gente sabe que o evangelho, como nós conhecemos, o cristianismo é uma religião no nosso planeta. Mas existem muitos cantões do nosso mundo, muitos lugares do nosso mundo, que não conhecem o evangelho. Quando me falaram isso, eu ainda era muito jovem, eu levei um susto muito grande. Mas como? Não, tem lugares onde as religiões são diferentes, o mundo é muito grande. Então tem regiões onde não chegaram esses ensinamentos. Tem pessoas que não tiveram condição ainda de ter acesso a essas informações, a essa compreensão. E quando tem, às vezes, é muito rudimentar, não tem condição ainda. Então a pessoa nasce, não dependeu dela conhecer isso. É uma condição em que ela vive muitas das vezes. Às vezes, no nível de social muito bruto ainda, né? Na ignorância muito grande ainda. Então não dependeu dela conhecer isso. Então um espírito que nasce sem ter essa condição, sem ter tido conhecimento desses ensinamentos, aí chega lá, ele vai ser julgado da mesma forma, né? Vai para o inferno porque não conhece a lei divina? Não. Aí entra a doutrina espírita com a reencarnação. A cada encarnação que a gente tem, nós conhecemos um pouquinho da lei divina e vamos evoluindo. Vamos evoluindo. A evolução se dá justamente para isso, para que nós possamos nos integrarmos com a lei divina. Possamos fazer com que essa lei fique dentro de nós, né? Ela já está na nossa consciência, mas ela está em estado embrionário, que ela se desenvolva. Digamos, ela já existe. Quando Deus cria o ser humano, ele já cria com todas as condições para se tornar um espírito perfeito, conhecedor profundo da lei divina. Mas ele bota em estado embrionário, que precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado. Então é isso que vai fazer a reencarnação, vai fazer esse trabalho de desenvolvimento para que possa essa lei desabrochar no coração do homem, no coração do espírito, né? A pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Quer dizer, quando está no mundo espiritual, né, o homem não está pegado ainda à matéria, ele tem um conhecimento maior da lei de Deus do que quando ele está aqui encarnado. Então responde a espiritualidade. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Na pergunta 221, que fala sobre a reencarnação, mais aqui atrás, no Livro dos Espíritos, nós já marcamos aqui, vamos procurar aqui, ela diz assim, ó, a pergunta é mais ou menos igual, ó. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, porque isso, você vê que esse sentimento realmente ele aparece em todos os povos, mesmo nos povos selvagens, de uma forma mais rudimentar, né? Porque a gente vê aquelas tribos mais atrasadas, elas tinham nos fenômenos da natureza o poder, né? Então, os índios aqui no Brasil, né? Tupã, né? Que era o Deus para eles, né? Porque eles entendiam aquilo como um poder que fugia à compreensão deles, que eles sabiam que era muito superior a eles. E isso era uma coisa instintiva, que eles trazem dentro deles, que é próprio do ser humano. Ele tem essa coisa instintiva de que existe um poder maior, né? Isso é a lei divina que está dentro de nós.
Então nós precisamos trabalhar isso. Ela aparece em todos os níveis de evolução. E quanto mais o espírito evolui, mais o espírito aprende. Então os espíritos fazem a seguinte resposta. Sobre a pergunta, né? Dever-se atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, eles respondem, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito. Então lá está dizendo que como espírito ele conhece, quando ele reencarna ele esquece. Então a lembrança, quando encarna, ele tem uma lembrança, mas que ele, né? Mas uma lembrança que ele tinha como espírito, antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Lá aqui na pergunta 620, né, ele fala que seria os maus instintos, que são o nosso orgulho, né? Os maus instintos é que faz com que o homem esqueça essas leis. A pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência está escrito tudo lá dentro do homem lá. Todos os atos da nossa vida, se nós fôssemos consultar a nossa consciência e fôssemos honestos conosco mesmo, nós teríamos uma vida muito melhor do que nós temos. Mas muitas das vezes o orgulho, né, os maus instintos, como diz aqui, a vaidade, faz com que a gente abafe essa amiga nossa que tem dentro de nós. E às vezes o orgulho e as paixões falam mais alto. Mas se nós seguirmos a nossa consciência, porque a pessoa vai ver, o que eu vou fazer determinada coisa, tá? Então ele consulta a consciência dele. Poxa, o homem saber o que é certo e o que é errado, a maioria das coisas a gente já sabe, né? A gente já sabe. Mas Jesus veio lembrar tudo isso. Olha só, se nós já nascemos com essa consciência, né? Veio vários espíritos enviados de Jesus para ensinar as coisas. Depois veio Jesus ensinando sobre o Evangelho, sobre a transformação do homem, aquilo tudo já estava lá dentro. E eles vieram trabalhar tudo isso, porque sabia que o homem precisava desse trabalho, como Jesus até simboliza como um campo que tem que cultivar, né? Como uma planta que tem que cultivar. E ele era o grande jardineiro, né? Que cultivava no coração dos homens a lei de Deus. Então, essa lei está na nossa consciência. E a consciência, ela é construída dentro de nós. Como eu falei no início, Deus já nos colocou tudo dentro de nós que nós precisamos. Nós temos que trabalhar para que ela possa desenvolver e desabrochar. Então, a consciência também ela tem níveis de consciência. Os espíritos mais embrutecidos, ele tem um nível menor de consciência. Ele tem menor entendimento, menor consciência das coisas. Os espíritos mais evoluídos têm mais consciência e têm mais condição, né? Mais compreensão das coisas. E também a responsabilidade, porque conforme for maior a consciência, mais desperto for o espírito na sua consciência, mais responsabilidade também ele tem. Não é isso? Então, a lei divina está na nossa consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Responde os Espíritos. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, a lei de Deus está. O homem vive, como eu falei, né? O problema das nossas paixões, das nossas imperfeições, faz com que nós abafemos essa consciência, esse conhecimento que nós temos, né? Grita mais alto as nossas paixões. Então, a todo momento, a gente tem que estar lembrando, tem que estar repetindo, tem que estar trazendo novos conhecimentos, novas experiências para trabalhar e, com esse trabalho, adquirir conhecimento e crescer espiritualmente. Eu me lembro quando eu era criança ainda na casa de Jesus, era jovem, rapaz. Eu estava na casa de Jesus e eu tinha uma irmã que estava comigo também junto, mas a minha irmã não ia muito na casa de Jesus, ela ia de vez em quando só e tal. E o nosso presidente, então, quando viu ela, ficou todo feliz, porque ele conhecia a família toda, né? Aí perguntou para ela, mas por que você não tem vindo, você tem sumido? Aí ela fala assim, mas eu já sei tudo que fala aqui.
já sei tudo que fala aqui. Já leio o Evangelho direto, já faço, leio o livro dos Espíritos, já conheço tudo, vou ouvir tudo aqui. Aí ele falou para ela assim, e você já pratica? Aí ela disse, não, praticar não. Aí ele falou assim, então você tem que voltar aqui sim, tem que vir sempre ouvir, porque tem até um ditado popular que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que acontece com nós. As nossas vaidades, o nosso orgulho, as nossas paixões, não nos deixam ainda viver esse ensinamento, porque ela está muito enraizada dentro de nós ainda. Mas com o trabalho da persistência, né, como aquela água que bate sempre na pedra ali, consistentemente, um dia essa pedra fura, é o que vai acontecer conosco. Um dia isso vai acabar entrando dentro de nós mesmos. Então é um trabalho de muito tempo, não precisa ficar apavorado que a pessoa vai aprender de uma hora para outra, que você vai crescer e vai se tornar um sábio da lei divina. Não, é um trabalho de paciência, é um trabalho de encarnações, como diz ali na primeira pergunta, na 619, né? É a cada encarnação que nós vamos aprendendo mais, vamos desenvolvendo, vamos crescendo. Então é um trabalho constante, mas tem que ser um trabalho constante. Né? Devido às nossas imperfeições ainda, às nossas paixões estão muito arraizadas, é um trabalho de muita perseverança e muito esforço. Então, a pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Aí os espíritos respondem, indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, quer dizer que sempre, é como, vamos dizer que a Terra é sempre uma grande escola. Então, tem muitos espíritos aqui necessidade de aprender, de trabalhar. E na escola, como tem os alunos, tem os professores, né? Então, eles vêm trazer esses ensinamentos. Quando a gente entra na escola para aprender, chega o professor e diz assim, hoje eu vou trazer hoje uma matéria nova. Eu gostava muito, quando eu estudava, que o professor falava que ia ensinar uma coisa nova. Aquilo para mim era uma curiosidade, eu ficava interessado em querer saber como é que era essa coisa nova, essa matéria nova, né? Esses espíritos, eles fazem isso, eles vêm com mais conhecimento do que os que estão encarnados na Terra, porque eles são missionários, né? No caso ali, o professor é o missionário que ia ensinar o aluno. Então, eles são os nossos professores, são missionários que Deus envia para a escola da Terra para ensinar aqueles que sabem menos. Então, Deus realmente delega a eles, sim, vai lá na Terra, vai reencarnar para ensinar as pessoas da Terra sobre a minha lei. Isso aí, Deus realmente faz isso, né? A pergunta 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Responde a espiritualidade. Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, muitos que vieram à Terra tomaram sobre si certas tarefas que nem eram imputadas a eles. Mas eles vinham, né? E procuravam passar para os homens alguns ensinamentos. E muitas das vezes eles se enganavam, né? Traziam ensinamentos enganosos, né? Traziam ensinamentos enganosos. E muitas das vezes transviavam, né? Porque se você aprende uma coisa errada, você vai sofrer com aquele aprendizado errado. Mas acontece que, como diz aqui os espíritos, como esses homens geralmente são homens de gênio, do meio das coisas que ele ensinava, que às vezes tinha algum erro, também trazia algumas verdades. E no fundo acabava ajudando também, né? Que no meio daquelas coisas erradas, daquelas coisas enganosas, também tinha algumas verdades que acabava servindo, né, para o aprendizado. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Pergunta
624. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então, nós vimos lá, eu já falei aqui que lá no Evangelho está escrito que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua pureza. Então, o verdadeiro profeta é um homem de bem, é um homem dessa estirpe, inspirado por Deus. Ele vem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Quando ele diz aqui que podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, principalmente pelos seus atos, né? Porque falar, às vezes muitos até falam, né? Falar, agora, realmente, falar e praticar, viver, porque conhecer o Evangelho nós conhecemos, né? A gente estuda, aprende, é uma questão intelectual, né? Você pode ser um repetidor do ensinamento, mas agora, falar e viver, né? Aprender, ser na prática, aquilo que você fala, aquilo que você ensina, realmente aí é que você vai provar que você é realmente o profeta. E outra coisa, geralmente o verdadeiro profeta, ele não se revela, ele é revelado. Porque a humildade, a simplicidade, tudo isso é apanagem dos espíritos do homem de bem. Então ele nunca se gaba de que ele tem a posição de profeta, de que ele é uma pessoa importante, né? A sua humildade, a sua vivência na simplicidade e no bom comportamento, ele nunca se gaba. Ele vai ser sempre reconhecido. Porque a grande coisa é realmente a pessoa ser reconhecido, né? A pessoa acha mesmo que ele é. Ela acha até que é incapaz de... Não, eu sou incapaz. Quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa... Mas no fundo a gente sabe. A gente lembra aqui, a gente sempre tem que lembrar do Chico Xavier, né? As pessoas falavam com ele, não, eu não sou nada, eu sou apenas um verme, né? Meu nome é Francisco. Então ele dizia, ele sempre estava mostrando, e ele vivia essa simplicidade. Tem livros, olha, essas pessoas, elas deixam um ensinamento e a vivência delas são tão grande, tão forte, fica gravada tão forte na vida das pessoas, o caráter dessas pessoas que vivem isso, são tão assim grandioso, que as pessoas escrevem livros sobre a vida dessas pessoas, porque querem repetir que existe uma pessoa, querem dizer, querem mostrar que existe uma pessoa que vive isso, que existe uma pessoa que vive o Evangelho, né? E a gente reconhece que ele realmente era um profeta, né? Era um enviado de Deus, um enviado de Jesus, para ensinar a humanidade. Dentro da sua simplicidade, olha o que ele deixou para nós aí. Então, a gente pode mais ou menos entender o que seria um verdadeiro profeta, analisando a vida do Chico Xavier. Mas, além dele, existem muitos outros. Se nós formos estudar na nossa humanidade, esse é o que nos diz mais perto, porque nós somos espíritas, conhecemos a obra dele. Mas existem outros pessoas. Por exemplo, eu cito muito, uma pessoa que eu lembro sempre, é o Gandhi na Índia, né? O Gandhi na Índia. O homem que veio trazer a lição da paz, né? da não violência. Só falou não, ele praticou, ele mostrou, ele viveu a não violência, não é? Então é um enviado de Deus. Então é assim que a gente faz para poder saber quando é um verdadeiro profeta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Essa é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que nós gostamos muito de citar, né? Porque a resposta é a mais curta. A resposta é mais curta que os Espíritos deram. Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Essa é a resposta dos espíritos superiores. E Kardec
faz um comentário a essa pergunta, a essa resposta. Ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode alcançar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o Espírito o mais puro dos quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir os homens na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso acontece por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, Jesus é o modelo mais perfeito. Agora, aqueles que vieram e se desviaram, é porque ainda não era um espírito tão evoluído, ou não era um espírito ainda de um nível, né, como Jesus, por exemplo, não tinha essa condição, então eles se transviavam, porque eles confundiam os ensinamentos, né? Eles não tinham ainda aquela lucidez perfeita, então confundiam as coisas espirituais com as coisas materiais, né? Confundiam o comportamento na vida material com o comportamento da vida espiritual, do homem na terra como espírito. Então, todas essas confusões causavam, né, essas distorções nos ensinamentos desses espíritos. Mas Jesus não, Jesus era um espírito puro, perfeito, ele veio trazer na íntegra a lei de Deus para nós, né, através do seu evangelho. Por isso que nós somos cristãos, né? Temos que procurar, esse é o modelo, é aquilo que nós devemos trabalhar dentro de nós para viver. Tudo que nós formos fazer, nos reportarmos. Como Jesus faria isso? Minha mãe sempre falava para mim: meu filho, toda vez que você for fazer qualquer coisa, que você ficar em dúvida, você pensa assim: como Jesus agiria nesse caso? Se você seguir Jesus, você vai estar sempre certo. Então, realmente é uma verdade. Para nós, a gente sabe que é uma verdade, né? E Kardec acaba confirmando aqui nesse comentário que ele faz. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas ou naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e estudá-la. Então, quer dizer que mesmo antes de Jesus, houve muitos homens, né, que puderam estudar e conseguiram entender realmente, né, consultaram a sabedoria, aprenderam, entenderam, né, e puderam ensiná-las. Pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, mas muitas vezes eram incompletos, né? Pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Ora, quando Jesus chegou, o homem já estava com um entendimento muito mais desenvolvido do que no início da evolução da Terra, né? O homem já tinha alcançado um nível muito maior. Então, devido a quê? Devido a esse progresso que houve. Porque a gente sabe que antes de Jesus houve outros, os filósofos na Grécia, né? O Egito, que desenvolveu também a religião eles lá, muitos, Buda, né? Que já veio antes de Jesus, Siddhartha Gautama, né? Na Índia existiam lá os profetas indianos, que ensinaram muita coisa mesmo. Então, quando Jesus veio, já havia tido um certo progresso, né? E ele veio, então, coroar tudo isso com o seu evangelho, né? Ele veio coroar tudo isso. Então,
Antes dele já havia começado esse trabalho. A gente vê Sócrates na Grécia. Então é um trabalho que já estava em andamento. Jesus é a coroa de tudo isso, né? É o coroamento de tudo isso. Estão as leis divinas escritas no livro da natureza. A lei divina está escrita na natureza, né? Possível foi ao homem conhecê-las. Então, todo aquele que estudar com sinceridade a natureza vai conhecer a lei de Deus. Logo que as quis procurar. Quem procurar vai encontrar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, esses homens conseguiram estudar, conseguiram entender a lei divina dentro, às vezes, de certo limite, porque ainda não tinham ainda o entendimento, a compreensão de Jesus, né? Mas eles já tinham, dentro do nível deles, já tinham conseguido alcançar algum entendimento dessa lei e passaram para o povo, né? Muitas das vezes adulterada pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Quando a gente estuda os povos, né, que saíram lá daquela época atrasada, muito atrasada mesmo, a gente vê que todos eles já trazem dentro deles um sentimento de um poder maior, né? Certos ensinamentos, né? Mostrando que a pessoa tem que ter uma moral mais elevada, um entendimento de sentimento, né? Entendimento de compreensão com os outros. A gente vai estudar lá aquelas leis, né? Quem estudar, por exemplo, aquelas leis mais antigas, vai dizer lá que os homens já trabalhavam pelo bem-estar um do outro, né? Já tinham certos princípios que você tinha que respeitar o direito do outro, né? Isso aí é antigo. Não é agora que apareceu isso, não. Esse trabalho de desenvolvimento do sentimento do homem para melhor já existe há muitos milênios na Terra, né? Há muitos milênios. Então, nesse trabalho constante e de todo minuto é que vai fazer com que desabroche em nós esse conhecimento dessa lei, o conhecimento dessa lei divina, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinos que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com o tempo e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, Jesus usava sempre parábolas, né? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus ensinou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de sua lei, toda de amor e de caridade. Então, Jesus, na época dele,
a humanidade, como eu falei, já tinha alcançado uma evolução muito grande, desde o início, né, da evolução do homem na Terra até a época de Jesus. Mas mesmo naquela época, o homem ainda estava muito atrasado em relação, por exemplo, aos homens de hoje, né, na compreensão, no entendimento. Até o conhecimento científico não era tão desenvolvido como é hoje. Então, o que ele fez? Ele usou a parábola e as palavras de sentidos alegóricos. Usou muita alegoria e muita parábola para ensinar. Tanto que tem uma passagem que ele, ensinando a multidão, depois que ele se junta aos apóstolos, os apóstolos perguntam a ele: Senhor, por que falas com ele por parábolas? Jesus explica: porque eles escutam, mas não ouvem, né? Veem, mas não enxergam. Quanto a vós, não, vós conheceis. Com vocês eu não falo por parábolas, eu falo abertamente o ensinamento. Então, com essas coisas, com essa técnica que Jesus usou, muitas coisas foi preciso ser relembradas. E essas parábolas precisam ser explicadas, desenvolvidas, interpretadas, para que não deixe uma condição para que possa ser, para torcer esses ensinamentos. Devido justamente a essa falta de interpretação, essa dificuldade de interpretação das parábolas, é que muitos ensinamentos foram torcidos, né? O homem ainda estava cheio de paixões, nós ainda estamos cheios de paixões até hoje, mas aí cheio daquelas necessidades, um atraso espiritual muito grande ainda, e sem a compreensão daqueles ensinamentos, muitas coisas foram deturpadas, muitas coisas foram desviadas, foram torcidas, né? E precisou então que houvesse um meio para que fosse corrigida essa rota, não é? A rota do Evangelho. Corrigida, não alterada, não se alterou nada, apenas interpretou o que Jesus falou, colocou luz em cima dos ensinamentos deles, para que os homens pudessem entender Jesus. A gente vê que quando a gente estuda o Espiritismo, entende Jesus muito melhor. Jesus cresce para nós quando nós conhecemos a doutrina espírita. Ele cresce em tamanho, em grandeza espiritual, muito maior, né? Porque ele vem mostrar para a gente a verdadeira grandeza desse espírito, né? Que é um espírito puro, um espírito que vem ensinar a lei divina. Então, a pergunta 628, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Né? Por que já não foi logo, chegou a verdade logo do jeito que tem que chegar? Né? Aí ele diz assim: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jesus jamais permitiu Deus que o homem necessitasse comunicação. Desculpa, vou começar a ler novamente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instruções como as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, ou da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, simbólicas. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Pois, em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meios de acessórios sem fundamentos, facilmente coordenáveis se vos apresentarem,
graças às explicações do Espiritismo, que o Espiritismo dá da imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma e cuja realidade está irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos são eles de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, muitas das vezes, muitos homens trouxeram certos ensinamentos, certos princípios, né? Fundaram certas religiões que tinham algumas distorções, alguns erros, algumas confusão, né? E que apresentavam-se, às vezes, pareciam, em alguns casos até, era por falta de interpretação, né? Que aparecia que às vezes estava errado. Mas quando se dá uma explicação lógica e quando se aprofunda no ensinamento, você vai ver que precisa de uma coordenação. E muitas coisas que a gente entendia, né, conhecia, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, aí que a gente vai realmente entender o que estava sendo explicado. Né? No fundo, tudo ali tinha razão de ser, mas faltava a chave da interpretação e do entendimento. E também alguns erros, né? Porque traziam, eles eram imperfeitos, eles não tinham o puro, sem erro mesmo, só Jesus, né? Os outros eram espíritos missionários, mas não tinham a pureza de Jesus. Então, o que acontece? No meio desses ensinamentos, muitas coisas ajudam, né? E, inclusive, tem uma parte de Paulo, uma carta de Paulo, que ele diz o seguinte, estudai tudo e retende o que é bom. Examinai tudo e retende o que é bom. Paulo dá essa dica, né? Esse ensinamento. E aqui na resposta do livro dos Espíritos, eles dizem que esses ensinamentos não devem ser rechaçados. Aquelas religiões antigas, né? Não, essa religião é muito antiga, não tem nada de importante nessas religiões. Não, vamos estudá-las todas, né? Vamos procurar, porque elas têm coisas importantes que podem servir para o nosso engrandecimento, para o nosso aprendizado. Tem ensinamentos profundos ali que podem ser valiosos para nós. Vamos fazer como Paulo falou, né? Vamos analisar tudo, examinar tudo e reter o que é bom, né? Isso é que é importante para nós, para que nós possamos chegar ao conhecimento da lei natural, que é muito importante para todos nós. E é um trabalho que todos nós estamos realizando, né? Então, meus irmãos, muito obrigado pela esta oportunidade. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus por essa oportunidade e desejar a todos os nossos irmãos muita paz em seus corações. Jesus, Mestre amado, te agradecemos por mais esta oportunidade de trabalho. Que a tua paz possa estar em nosso coração e no coração de todos os nossos ouvintes, todos aqueles que participaram desta live. E que possamos servir desses ensinamentos, Senhor, para trabalhar dentro de nós as nossas virtudes, procurando eliminar dos nossos corações as nossas paixões, os nossos vícios, e procurar colocá-la em seus lugares, Senhor, as virtudes sublimes que já existem dentro de nós em estado latente, mas que a água do Evangelho, que os ensinamentos dos Espíritos superiores vão fazer com que elas possam desabrochar dentro de nós e nos transformarmos, Senhor, em espíritos mais elevados. Que a tua paz, que o teu amor envolva o coração de todos os nossos irmãos. E te pedimos por aqueles que passam por provações, muitas das vezes difíceis, experiências muito duras, que eles possam ser envolvidos neste momento. Que a tua paz possa estar no coração desses irmãos, Senhor. E que a tua paz possa estar no coração de todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor.
Obrigada, Nísio. Realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual, e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura, vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
E assim encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.